Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já é a segunda vez que eu tô tentando fazer esse vídeo. Não é fácil, né? Às vezes tem um barulhinho que atrapalha, às vezes acontece alguma coisa, mas vamos lá. O meu último vídeo que eu coloquei aí, não fiz com a pretensão de colocar no YouTube, mas eu encontrei lá no rolo da minha câmera e tomei coragem de postar, pelo fato de que Deus já vinha falando comigo, né, através de pessoas, através de um culto, de uma música. E muito lá atrás, né, quando eu me converti, em 2013, ele já falou comigo durante o encontro com Deus, quando eu fiz. Eu já tive visões do que mais ou menos iria me acontecer. Mas a gente nunca sabe certamente como que vai ser, né? Tem coisas que a gente colhe pelo que a gente planta, tem coisas que Deus permite para que a gente seja lapidado, e tudo isso aconteceu comigo. E antes aí da pandemia, quando eu coloquei esse vídeo, né, que não era a pretensão de colocar aqui no YouTube, sim lá no Instagram, mas eu já falava mais ou menos disso, né? De um propósito que eu tinha feito, de um jejum que um pastor tinha me chamado para fazer, né? Um propósito bem legal que eu comecei ali no início de 2020. E, gente, quem que esperava, né? Que 2020 seria como foi. Por conta da pandemia, muitas coisas aconteceram. E a real que aconteceu comigo é que sempre quando Deus falava comigo, sempre quando eu tinha um direcionamento de Deus, quando queimava dentro do meu coração, eu tentava fazer algo a respeito disso, mas eu nunca conseguia colocar em prática, né? Até aconteceu assim de eu fazer alguns vídeos e não conseguir terminar para publicar, começar um livro e não conseguir terminar de ler, sabe? Não me aprofundar. E acabei, né, deixando de lado muita coisa que eu já deveria ter feito. E agora, depois dessa pandemia, eu senti uma cobrança boa, uma cobrança positiva, porque vem do Senhor, né? Então não é um homem, não é um patrão cobrando, que é chato, né? E sim Deus cobrando daquela forma que só Ele sabe cobrar. E depois da pandemia, então, eu tive, né, o Covid a primeira vez. Deus falou comigo muito forte. E depois, gente, de 3 meses eu peguei Covid de novo, pela segunda vez. E aí Deus falou comigo muito forte também. Isso me fez, essas duas vezes que eu peguei o Covid, me fez pensar muito, sabe? Porque não sei se você que me assiste já pegou, mas a primeira coisa que a gente pensa é ser que você seja uma pessoa bem positiva e fala, não, eu vou passar dessa, eu vou ficar bem, eu vou conseguir superar. Mas eu, né, sendo uma pessoa melancólica, tendo alguns problemas, né, de saúde, o que eu pensei? Eu vou morrer, eu vou falecer. E cada um tem os seus medos, né? O meu maior medo era falecer antes da hora, né? Antes de cumprir o meu chamado aqui na Terra, antes de deixar um legado para os meus filhos, para o meu marido, para as pessoas que Deus colocou na minha vida e me deu de presente. E daí eu me perguntei, o que eu fiz até aqui? O que eu poderia ter feito? Meu Deus, não me deixa falecer antes de ter cumprido a minha missão, antes de ter feito boas obras, que eu sei que eu fiz algumas. Mas eu também sei que eu não cumpri, era o que eu pensava, sabe? Não cumpri tudo, Senhor, que eu deveria. Ainda não me sinto pronta. Então, foi isso que despertou isso que eu tô fazendo aqui. Abrir a boca e falar. Como é difícil a gente se expor, a gente se posicionar, né, com as coisas que a gente acredita, a gente se posicionar com a palavra de Deus, a gente se posicionar como cristão no mundo em que estamos vivendo. Mas tudo isso tem a ver com o meu chamado. Tudo isso tem a ver lá atrás, antes até de 2013, né? 2013 eu lembro, ficou marcado porque foi o ano que minha filha nasceu, foi o ano que eu decidi me juntar ao meu marido, né? Depois a gente casou, mas foi o ano que a gente foi morar juntos. Foi o ano que eu me converti e foi o ano que eu fiz o encontro com Deus, que sim marcou a minha vida. Mas e aí?
depois disso, né? Fiz um encontro com Deus, escutei a voz de Deus. Não vem ao caso a gente se martirizar pelo nosso passado, e sim a gente se libertar das amarras do passado, né? De coisas que nos traumatizaram, de coisas que nos fizeram mal. A gente precisa se libertar de tudo isso. E aí, com tudo isso, gente, que eu venho falando aqui, eu queria muito ler para vocês uma palavra em que Deus tocou muito forte no meu coração, né? Alguns meses atrás, agora, que eu ouvi novamente essa palavra, e daí grifei mesmo, e até tá aqui, né, marcadinho para eu sempre lembrar dessa palavra, sabe? Mas antes desses meses que eu tô te falando, antes de agora, em 2021, que já estamos, Deus já tinha me falado algo semelhante a isso, em outros versículos, em outros momentos, na igreja, enfim, eu já tinha escutado algo similar a isso, mas não foi tão profundo no meu íntimo, que eu não deixei, eu acho, acredito, né? Não deixei Deus me conduzir da forma que está sendo hoje, da forma que eu estou deixando Deus me conduzir hoje. Então eu vou ler para vocês, pode ser que vocês já tenham ouvido, mas gostaria que vocês prestassem atenção nessa palavra que eu trouxe para vocês hoje, Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Bom, essa palavra Deus trouxe para mim porque eu me alimentei muito tempo dos meus medos, dos meus achismos, das minhas inseguranças, e assim, tudo que me aconteceu, seja trauma, seja ensinamentos, né, que eu carreguei na minha vida, coisas que me aconteceram, eu abraçava isso, e com isso eu ficava cada vez mais insegura, amedrontada e calada, porque é isso que é ensinado pra gente. Fala baixo, fica quieta, não precisa falar isso, não precisa se expor tanto assim. Principalmente as mulheres, né? Infelizmente, a gente tem que concordar que principalmente as mulheres. E eu fui criada de uma forma que eu tinha que ficar mais calada, tinha que ficar mais comedida, e aquilo me reprimia muitas vezes. Então, expor, era uma pessoa bem-humorada, então brincalhona, e daí sempre estavam pedindo para que não fizesse aquilo, porque era um momento inadequado. Aquilo traz isso pra gente, a gente se sente reprimida. E o que eu percebi? Com 32 anos, eu sou uma pessoa reprimida. Que feio falar isso, né? Mas primeiro a gente tem que conhecer a nós mesmos, para daí ser a luz do mundo, para daí sair desse lugar aqui inapropriado, ir para a luz, iluminar outras pessoas, para que as pessoas vejam as nossas obras, para que o Pai, nosso Pai que está no céu, seja glorificado. Como que Deus vai ser glorificado? Sem obras. Como que a gente vai atuar, vai agir, vai ter a ação de fazer obras se a gente se esconde, se a gente se sente tímida? Então, por muito tempo, eu abracei e eu alimentei o medo, a timidez, a insegurança, os traumas, o passado, porque isso, porque aquilo, as desculpas. E enfim, Deus falou basta, basta. A segunda vez que eu tive Covid, Deus foi mais taxativo ainda. A primeira vez Deus já falou que eu precisava abrir minha boca, eu precisava falar, testemunhar, falar da minha vida, das minhas experiências. E eu não queria. Eu não queria abrir para todo mundo, eu não queria tocar nessas feridas, não queria falar disso. É muito difícil, Senhor, eu não quero. Mas e aí? Deus pergunta para mim e para você que está assistindo: quantas pessoas estão sendo prejudicadas
nesse momento, ao seu redor, do seu lado, vivendo pertinho de você, porque você não abre a sua boca, porque você não dá o testemunho, porque você não quer falar, porque você prefere a escuridão, porque você prefere o quartinho escuro, porque você prefere ficar calada. Então, na primeira vez, Deus me cobrou, no primeiro Covid, me mostrando o quanto eu podia ser forte, porque Deus é a minha força. Só isso, simplesmente. Porque se fosse por mim, eu não posso pegar o Covid, que eu vou falecer. Veio Deus e me mostrou a força que Ele tem. A vontade dEle prevalece. Ele nos sustenta no dia mau. Então, Ele me cobrou nessa primeira vez. Passou o Covid, melhorei, né? Demorou, assim, até eu me recuperar. Eu lembro, foi bem lenta a minha recuperação. E daí, eu tinha me comprometido com Deus de fazer um vídeo de como que foi, né? Ter pego o Covid e dando testemunho de tudo aquilo. Dos dias maus que eu tive, de como foi ter um encontro com Deus ali no meu quarto, porque era eu e Deus. Meus filhos não podiam vir, meu marido também não, para poder, né, proteger eles, pela proteção deles. Eu tinha que ficar sozinha, e eu e Deus, né? Eu tentando me conhecer melhor, eu tentando me fazer de forte para encarar tudo aquilo, e Deus, eu e Deus, né? E muitos momentos vai ser assim, não vai ser você e o seu cônjuge, você e o seu filho amado, você e sua mãe, você e seu pai, as pessoas que a gente mais ama na vida. Não vai ser elas que vai fazer a diferença. Vai ser você e você. Ou você e Deus. Se você convidar Ele, o Espírito Santo, para estar te acompanhando. Para estar acompanhando o seu caminhar, a sua vida, a sua trajetória. Que é bem melhor. Falo por experiência própria. E daí, se não bastasse, depois de 3 meses, eu peguei novamente o Covid. Não foi uma recaída, foi uma nova cepa. Foram sintomas diferentes. E eu tive o resultado positivo novamente. Eu fui lá, fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Fui no médico para fazer o exame e deu positivo. Me emociona lembrar, gente. Não foi fácil. Pegar aquele resultado e saber que eu podia falecer. Porque é uma doença nova, não sabemos ainda de nada, não temos muita base. A melhor médica ainda assim não tem todas as respostas, porque eu já havia conversado com ela. Mas aí eu já estava tomando vitaminas, já estava me cuidando melhor nisso. Mesmo assim, eu tive a segunda vez. E como era a segunda vez, e ainda não se sabia se seria mais forte, mais fraco, como que o organismo ia reagir. E, gente, eu não estava 100% ainda curada do primeiro Covid, eu não estava assim, me sentindo 100% ainda, Jéssica, entendeu? A força não era a mesma. E até hoje, a minha sede por água é muito maior, eu tenho que estar toda hora tomando. Qualquer coisinha a gente já se desidrata, sabe? Então, só passava coisas ruins na minha cabeça. Me lembro que Deus mandou, como sempre Ele manda pessoas para nos ajudar, né? Pessoas que são anjos aqui na Terra para nos ajudar, né? A minha líder da célula que eu frequento, ela ligou para mim, conversei com o pastor, meu marido, minha mãe, meu pai, minha irmã. A gente foi conversando, também uma amiga minha que faz medicina, que é muito ligada ao estudo do Covid, também foi conversando comigo. Mas assim, gente, não era nada técnico. O que eu precisava naquele momento era espiritual, era emocional, era ter fé que Deus ia me curar, que Deus ia me ajudar naquele momento mal, naquele momento difícil. E foi isso que fez a diferença. Não foi o remédio que fez a diferença, não foi nenhum médico que fez a diferença. E foi, novamente, eu entregar a minha vida a Cristo. Como todos os dias a gente tem essa oportunidade, essa chance. Por que a gente não faz? Por que a gente não entrega a nossa vida para Cristo?
Por que que a gente não entrega os nossos sentimentos, os nossos conflitos, o nosso passado, o nosso hoje, o nosso presente, todas as coisas que envolvem, que estão acontecendo agora? A gente procura o amigo, a melhor amiga que faz medicina, e por último a gente busca Cristo. Por último a gente busca Deus. E daí, de novo eu escutei a voz de Deus, e de novo eu fiz um compromisso que agora eu tô aqui falando. Por quê? Ao redor da minha vida tem várias pessoas que eu cuido, que eu converso, que eu aconselho, que eu sou amiga. É muito legal, é muito bom. Às vezes eu aconselho até a minha mãe. A minha mãe me aconselha e eu aconselho ela. É muito incrível. É muito bom a gente poder somar, a gente poder ouvir, prestar atenção nas pessoas, que hoje em dia eu acho que isso é um poder incrível na nossa mão. Dar atenção para as pessoas, porque as pessoas não querem dar atenção. Elas querem dar atenção para o celular. Mas a pessoa que está do nosso lado merece mais atenção do que o nosso celular. Não estou falando que a gente não precise utilizar, porque eu mesma fico horas e horas no meu celular para fazer um vídeo, para fazer as postagens e para trabalhar também, para mexer nos aplicativos do banco, enfim, tudo a gente faz ali, né? Todo mundo sabe que é necessário. Mas sabe, a gente também tem que ter a sabedoria de saber a hora de... Não precisa desligar, né? Mas a gente se desligar. Não precisa a gente desligar, né? Mas a gente se desligar do celular para dar atenção para quem está do nosso lado. Ao meu redor, eu já faço isso. Eu amo cuidar das pessoas, eu amo ouvir as pessoas. Se elas quiserem a minha ajuda, o meu conselho, eu dou. Se não, tá tudo bem também. A gente é amigo e ninguém precisa se aconselhar, não precisa, né? Cada um tem o seu jeito. Super entendo. Mas tenho também aquelas amizades que querem uma opinião. Eu também busco, sempre busco por pessoas com sabedoria, por pessoas que podem me auxiliar, por pessoas que podem caminhar comigo e me ajudar a ser melhor a cada dia. Às vezes a pessoa não está pronta também para dar atenção, que é o que eu vejo que acontecia comigo. Eu queria até ajudar as pessoas, eu queria falar da palavra de Deus, falar com as pessoas, mas aquilo me trazia mal. Então a gente também tem que aprender a saber, a absorver o que a gente pode ajudar e o que a gente não pode ajudar. Somente Deus pode ajudar. Então a gente pode orar, a gente pode caminhar junto, a gente pode evoluir na nossa vida, a gente pode melhorar em todas as áreas. Basta a gente querer, a gente ter a dedicação, mas também sabendo que tem coisas que não são do nosso alcance. Que somente Deus pode alcançar, somente Deus pode melhorar, somente Deus pode mudar, somente Deus pode fazer. E nesse meu segundo Covid, né, eu me comprometi que eu não ia mais ficar na escuridão, que eu ia falar, que eu ia abrir minha boca, por mais difícil que seja, por mais tímida que eu possa ser, né, sentir vergonha por algo físico, sentir vergonha pela voz, sentir vergonha porque não estou 100% preparada, sentir vergonha do ambiente, que eu não tenho 100% de preparação, não tenho a melhor iluminação, não tenho a melhor câmera. Enfim, são N coisas que vêm na nossa mente para nos parar, para fazer a gente desistir ou muitas vezes nem começar, né? Então, gente, eu tô aqui depois de 2 vezes ter pego o Covid, depois dessa pandemia, com todas as mudanças que aconteceram. Antes da pandemia, eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive síndrome do pânico. E o que eu falo? Eu posso contribuir com essas pessoas que estão passando por isso, contribuir com as pessoas que querem buscar melhorar a sua saúde física, emocional, saúde espiritual, até as finanças, né? Porque quando a gente adoece, a gente perde muito. Eu perdi tudo, financeiramente falando. E não vai ser por medo, por insegurança ou por vergonha
que eu vou me calar e sim, eu vou cumprir meu propósito em obediência a Cristo. Eu vou seguir fazendo os vídeos e convidando as pessoas que querem entrar em contato comigo pra gente conversar mais. E eu vou estar sempre postando aqui para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa evoluir e crescer juntos, tá bom? Sobre esses temas, sobre a palavra de Deus, tudo que Deus vem direcionando. Espero que você tenha ótima semana, ótimos dias, ótimo final de semana. Não sei que dia que você está assistindo, mas quero que Deus te dê a paz de Cristo no seu coração. E até mais. Obrigada. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida.